Desde os primórdios da civilização egípcia, uma figura sinuosa e enigmática se arrasta silenciosamente entre as areias do tempo: a serpente. Ela aparece nas paredes dos templos, nas páginas dos mitos e nos cantos mais obscuros da religião egípcia. Mas o que muitos não sabem é que por trás dessa figura aparentemente simbólica existia um culto oculto, profundo e sagrado, que moldava a visão do mundo e dos deuses. Hoje vamos explorar os segredos da serpente da criação e como ela se entrelaça com os mistérios mais antigos do Egito. No início de tudo, antes mesmo dos deuses tomarem forma, o universo era apenas escuridão e caos. Os egípcios acreditavam que do nada surgiu o oceano primordial chamado Num. Deste abismo emergiu a primeira entidade criadora. Em algumas versões era Atum, em outras era Ptah, ou ainda Amon. Mas o mais curioso é que em muitas dessas versões aparece uma serpente, Mehen, a serpente cósmica, aquela que envolvia o universo e protegia o Deus Criador. Mehen não era apenas uma guardiã. Ela era a representação do tempo eterno, do ciclo da criação, da destruição e da recriação. Essa ideia de serpente associada à criação não é exclusiva do Egito, mas no Egito antigo ela ganha contornos ritualísticos muito mais profundos. A serpente era tanto um símbolo de sabedoria quanto de poder oculto, um poder que apenas os iniciados nos mistérios dos templos podiam compreender completamente. Os sacerdotes a veneravam, não como um animal comum, mas como uma manifestação viva da força cósmica. No Livro dos Mortos, que é uma das obras mais importantes da espiritualidade egípcia, a serpente aparece repetidas vezes. Mas ela não está ali por acaso. Ela guia, ela protege e, em certos momentos, ela também destrói. A serpente era ambígua. Em alguns textos, ela é benéfica. Em outros, ela é uma força a ser combatida. Esse dualismo é parte do mistério. Para os egípcios, a verdadeira sabedoria estava em entender que o bem e o mal não estavam separados, mas entrelaçados como o corpo de uma serpente em si mesmo. Uma das figuras mais poderosas associadas à serpente é Wadjet, a deusa cobra protetora do Baixo Egito. Seu símbolo, o Uraels, aquela cobra que aparece na testa dos faraós, não era apenas decorativo. Era um amuleto de proteção e autoridade divina. Dizia-se que Wadjet cuspia fogo contra os inimigos do faraó. Ela era uma deusa vigilante, ligada à visão espiritual e à intuição. Quando um faraó usava o Uraels, ele estava dizendo ao mundo que tinha o poder dos deuses e que a serpente divina estava com ele. Mas existe uma serpente ainda mais misteriosa. Nos mitos egípcios, Apófis ou Apep, a grande serpente do caos. Todas as noites, Apófis tentava devorar a barca solar de Ra, o deus do sol. E todas as noites, Ra lutava contra essa criatura nas profundezas do mundo. Esse combate não era apenas simbólico. Para os sacerdotes era real. Eles realizavam rituais diários para ajudar Ra a vencer essa batalha. Apófis representava as forças que tentavam impedir a ordem cósmica, a Maat, de prevalecer. Mas mesmo Apófis, com toda a sua maldade, fazia parte do equilíbrio necessário do universo, porque sem escuridão não há luz, sem caos não há ordem. O mais fascinante é que os egípcios viam a serpente não apenas como figura dos céus, mas também como algo dentro do ser humano. O culto oculto à serpente da criação era também uma forma de autoconhecimento. Em certos templos, especialmente os de Luxor e Edfu, existem inscrições que sugerem práticas iniciáticas, onde o iniciado deveria enfrentar sua serpente interior, os medos, as sombras, para alcançar a verdadeira luz espiritual.
Era um processo de morte simbólica e renascimento. Uma transformação completa. Isso nos leva à figura de Thoth, o deus da sabedoria e da escrita. Thoth também está ligado à serpente. Em alguns textos herméticos, ele é o mestre que ensina os segredos da serpente aos iniciados. É como se a sabedoria divina estivesse oculta no símbolo da serpente, e apenas aqueles com mente e coração abertos poderiam acessá-la. Por isso, muitos estudiosos hoje acreditam que o culto da serpente era uma das doutrinas secretas da antiga religião egípcia, passada apenas entre os altos sacerdotes. Essa conexão entre serpentes e divindade também aparece na arte. Existem pinturas e relevos em que deuses egípcios estão rodeados por cobras, ou mesmo surgindo de dentro delas. Em um papiro do período ptolemaico, vemos o próprio universo sendo representado como uma serpente enrolada em si mesma, com estrelas em seu corpo. Isso representa o tempo, o infinito e a renovação constante do cosmos. Com a chegada de povos estrangeiros ao Egito, como os gregos e os romanos, muitos desses cultos foram reprimidos ou absorvidos em outras tradições. Mas o símbolo da serpente sobreviveu. Ele aparece mais tarde em correntes místicas na alquimia e até em certas ordens esotéricas modernas. A imagem da serpente que morde o próprio rabo, o Ouroboros, é um legado direto do Egito Antigo, uma lembrança silenciosa de um conhecimento que um dia foi oculto. Hoje, o que restou desse culto são fragmentos, textos, símbolos, pistas espalhadas por túmulos, templos e papiros. Mas o que podemos concluir é que para os egípcios, a serpente não era apenas um animal ou uma metáfora. Ela era uma força real, ativa, viva, uma energia que ligava os deuses aos homens, o céu à terra, o visível ao invisível. E talvez, se observarmos com atenção os olhos das estátuas antigas, ou escutarmos em silêncio os corredores dos templos, abandonados, possamos ouvir o sussurro ancestral dessa serpente. Um chamado para que despertemos e lembremos que dentro de cada um de nós também existe um poder oculto, um poder que pode criar, transformar e renascer.